Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o médico evangelista Lucas, capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Com os seus olhos para o verso 25 e os seguintes. Quando você tiver achado, olhe para a sua direita e sua esquerda. Se alguém perto de você está sem o exemplar da Bíblia, compartilhe com ele ou ela a palavra do Senhor, para que todos possamos ler a porção do texto anunciado. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Lucas, capítulo de número 14, verso 25. Nós vamos ler até o 35. Aleluia. Se os teus olhos estão no texto, repita comigo: Santa Bíblia. Santa Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: grandes multidões o acompanharam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a si mesmo, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e averiguar se vai ter meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não os podendo acabar, todos os que virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com os 10.000 homens que tem, poderá enfrentar os que vêm contra ele com os 20.000? Caso contrário, estando o outro rei ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal verdadeiramente é bom, mas caso por ele se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Não serve para adubar a terra, nem mesmo para ser jogado no monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus diz: graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Oração, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Fala comigo. fala comigo Através da tua palavra. através da tua palavra. Edifica-me por ela. Edifica-me por ela. Exorta-me por ela. Exorta-me por ela. Consola-me por ela. Consola-me por ela. E eu glorificarei o teu E eu nome. glorificarei o teu nome. E na certeza E na certeza de que estás nesta que palavra, tu estás nesta palavra. eu já me assento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o capítulo 14 que lemos do evangelista Lucas
desde o seu início, em toda a sua totalidade, o Senhor Jesus Cristo quer, nesta parte do texto, nesse texto sagrado, neste capítulo, combater a falsidade humana. Vou repetir. No capítulo 14, é o único lugar dos Evangelhos, capítulo 14 de Lucas, que o Senhor Jesus quer combater e vai combater e combateu a falsidade do gênero humano. Para você entender, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 6, o Senhor Jesus combate a falsa piedade. Repita comigo, a falsa piedade. A falsa piedade. O texto bíblico nos diz que Jesus foi convidado para a casa de um fariseu. Alguns estudiosos são concordados em dizer que foi uma das únicas ocasiões que Jesus foi sozinho. Seus discípulos não entraram com ele. Ele entra sozinho e foi convidado à casa desse fariseu num dia de sábado, e a casa estava cheia. E aqueles que estavam naquela casa eram os herodianos, os escribas, doutores na lei, e os fariseus. E Jesus não pertencia a nenhuma dessas três classes. Não era herodiano, não era escriba, não era fariseu. E por que foi convidado? É porque o dono da casa, sendo um fariseu, ele queria surfar na onda de popularidade de Jesus. Então convidou Jesus para poder ganhar um know-how e talvez agradar multidões, coisas que eles não agradavam. E Jesus foi sozinho. E é interessante que a casa estava cheia de religiosos. Uma multidão ficou do lado de fora, porque acompanharam Jesus e estavam esperando ele sair. Os discípulos de Jesus também estavam do lado de fora. E Jesus estava ali num dia de sábado, porque foi convidado a comer pão com eles. Um ritual do sabá que era comum entre os judeus, convidarem outras pessoas para comer pão num dia de sábado. Mas quando Jesus chega no ambiente, depois de ver que ali só havia religiosos, ele percebeu que havia um homem no meio deles com uma enfermidade. O homem era hidrópico, sofria de hidropixia. O que é isso, pastor? Acúmulo de água nas juntas. No primeiro estágio. No segundo estágio, essa água que está na junta vai para os órgãos. E no estágio final, e naquele tempo não tinha tratamento, muito menos cura para a hidropixia. No estágio final, esse líquido excedente do corpo sobe ao pulmão e a pessoa morre afogada no próprio líquido biliar. Aí Jesus olha e vê o homem no meio daquele monte de religiosos. Nenhum comentarista consegue responder se ele era herodiano, se ele era fariseu ou se ele era escriba. Mas de um desses três grupos ele era, porque ali só estava esta turminha. Aí Jesus, vendo o homem, levanta e pergunta ao seu anfitrião e aos demais convidados: me responda uma coisa, é lícito curar num dia de sábado? Eles não responderam, mas fizeram aquela cara do ventilador que Jesus reconheceu. E aí Jesus vai combater a falsa piedade. Aí Jesus vai dizer a eles: se era lícito, não
respondeu? Ele vai, toca no homem e o cura instantaneamente da sua hidropecia. Aleluia. Aí ele vira para os outros religiosos que estavam lá e lhes faz a seguinte pergunta: qual dentre vós que, se tiver um boi, olha como Jesus falava suas palavras, ensinava, questionava, que sabedoria de Jesus. Ele diz: qual de vós, tendo um boi, se ele cair num poço, cair aonde? No poço. Num dia de sábado, não corre lá e não salva ele? É lógico que nós sabemos, perder um boi assim não é fácil. Aí Jesus disse: vocês são hipócritas. A falsidade piedosa de vocês é latente. Olha o que ele fala: o boi não poderia morrer afogado num dia de sábado, você salvaria. E vocês dizem que eu não posso salvar um homem que está se afogando no próprio líquido do corpo num dia de sábado? Jesus é tremendo. Ninguém me respondeu nada. A falsidade da piedade demonstra piedade para o animal e não demonstra piedade para um homem, criatura do Senhor, filho de Deus. Dos versículos 7 ao 11, tenha paciência comigo nessa palavra introdutória, eu não vou ser extenso depois da pregação. Do versículo 7 ao versículo 11, ele vai combater a falsa popularidade. Repita comigo: a falsa popularidade. Aí ele diz para eles: quando você der uma festa, quando você for convidado para uma festa de casamento, por uma grande festividade, aonde você foi convidado, vai um conselho: não sente nos primeiros lugares. Porque pode acontecer que você senta no primeiro lugar e de repente chega alguém que é mais importante do que você. Aí o anfitrião vai te pedir a cadeira e vai te pedir: você pode sentar lá atrás, porque esse meu convidado é mais importante do que você? Aí Jesus diz: isso vai ser constrangedor, não vai? Então, quando você for convidado para um lugar, senta nos últimos lugares. Porque quando o anfitrião te ver nos últimos lugares, ele vai dizer: meu amigo, isso é importante demais para sentar atrás. Vem aqui, senta na frente. Isso vai ser uma honra. Enquanto a primeira situação vai ser uma vergonha. Aí, Jesus vai citar um texto, versículo 11 do capítulo 14, que é um dos textos mais mal interpretados no nosso meio gospel cristão evangélico pentecostal. Porque nós interpretamos esse texto e dizemos a plenos pulmões: o exaltado será humilhado, e quem for humilhado será exaltado. Mas leia de novo o texto. Jesus diz, nesse contexto do lugar onde você está, ele diz: quem a si mesmo se exalta pode correr o risco de ser humilhado. Filho, você não é a última Coca-Cola do deserto. Por favor, senta lá atrás, perto da porta. Agora, quem se humilhar, e nós dizemos: você foi humilhado, você não. Quem a si mesmo se humilhar, sabendo que a sua posição é de destaque, sabendo que você tem uma certa relevância, mas você se humilha, ao invés de sentar na frente, você senta atrás.
Aí o dono da festa diz: vem para frente, você precisa ser exaltado. Quem se humilha será exaltado. Então Jesus aqui vai combater a falsa popularidade. E o supra-sumo da lição é: nunca pense que você é mais do que realmente é. Diga para o senhor: você pode dizer para o seu irmão? Esse irmão, não vai achando não que você é última Coca-Cola no deserto. Sabe o último bis da caixinha? O último traquinas do pacote? Humilhe-se a si mesmo. Nunca tenha a pretensão de ser mais do que você realmente é. E no tempo certo, Deus vai te exaltar. A vista de todo, o nome dele vai ser glorificado. Vou acelerar. Dos versículos 12 a 14, ele vai combater a falsa hospitalidade. Você notou que ali naquela casa era um clube do bolinha. Os herodianos, os fariseus, os escribas. Aí Jesus chega para o anfitrião e diz assim: filho, vou te dar um conselho. Quando você quiser realmente mostrar a sua hospitalidade, de acordo com a lei cerimonial judaica, que você tem que chamar órfãos, viúvas, viajante, estrangeiro, e nunca delegar um prato de comida, um pedaço de pão, vou te dar um conselho: chama aqueles que não podem te retribuir, porque é fácil eu convidar quem vai me convidar. Eu vou levar o pastor Felipe numa boa churrascaria, porque eu sei que ele é meta me convidar para uma boa churrascaria também. Mas é bom você convidar quem não pode te ajudar, porque esse não é o tempo de Deus. E Jesus está dizendo: esse é o meu evangelho, fazer o bem para quem não tem condições de retribuir. E a verdadeira hospitalidade é socorrer os órfãos, as viúvas, os viajantes e os estrangeiros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quarto lugar, nos versículos 15 a 24, Jesus vai combater a falsa segurança de salvação dos judeus. Comer pão no sábado era um cerimonial. E enquanto Jesus está falando, tem um deles que chega para Jesus e diz: que privilégio é comer o pão no dia de sábado, porque depois nós vamos comê-lo no reino de Deus. Aí Jesus dá uma olhada e diz assim: está enganado, varão. Você acha que a sua segurança de salvação é comer o pão? É beber o vinho? Deixa eu te falar, isso aqui não é para salvar ninguém, não. Isso é para quem já é salvo. Jesus chamou assim: pão e vinho não salva ninguém. Não salva ninguém. Mas é uma obrigação de quem é salvo. Não pode deixar de participar. E é isso que Jesus está falando. Vocês têm uma falsa segurança de salvação. Aí ele vai contar uma parábola. Teve um homem, pai de família, que tinha uma grande casa, muitos recursos, e ele preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Mas na hora do banquete começaram a vir as desculpas esfarrapadas para o não comparecimento. Teve gente que disse: diga para ele que eu não posso ir. Eu comprei uma junta de bois, eu preciso ver. Irmão, quem é que compra uma junta de bois primeiro para ver depois? Não, diga para o dono da casa que eu não posso ir, porque afinal de contas eu comprei uns terrenos, umas terras, e eu tenho que ir lá verificar a minha terra. Eu tenho que ver, porque desde quando comprei eu não vi. Desculpa esfarrapado. E o terceiro: diga para ele que eu não posso ir, porque eu casei. Eu não tenho medo. Irmão, depois que você casa, você arruma tempo para tanta coisa que você sair de casa. E Jesus contou-lhes essa parábola e disse: vocês
são falsos com a sua salvação. Você sabe, eu não preciso explicar, que o homem dono da casa, na recusa dos seus convidados virem, ele mandou o seu servo sair pelas ruas, pelos valados, chama todo mundo, vai nas quebradas, chama a galera, chama os mendigos da rua, os coxos, os mancos, os aleijados, encha a minha casa desse povo, que não era convidado, mas agora eu quero todos eles aqui. Você sabe que Jesus estava falando de nós, que os primeiros convidados foram os judeus, que rejeitaram o pão vivo que veio do céu, mas nós caímos matando, dizendo: nós queremos o pão vivo. Nós queremos o pão vivo. Não éramos merecedores, mas enchemos a casa, glória a Deus, para comer o pão vivo, Jesus Cristo, como pensamos. Quinto lugar, Jesus vai combater a falsa expectativa. Dos versículos 25 a 27, Jesus agora encerra dentro da casa, dá as costas, sai para fora. Eu vou cuidar da minha vida e do meu ministério e do povo que está me esperando. Quando Jesus sai para fora, ele percebe que a multidão, além dos seus discípulos, estava maior do que quando ele entrou. Jesus olha para a multidão e vai combater a falsa expectativa. Jesus olha para a multidão e diz: eu sei porque vocês estão me esperando, eu sei porque vocês estão vindo atrás de mim. Vocês querem que eu derrube Herodes e assuma o trono de Israel, né? Vocês querem que eu expulse os romanos, liberte Israel e assente no trono como rei. Aí ele vai dizer: a expectativa de vocês é falsa. Diz o texto que ele então diz: uma coisa eu vou dizer para todo mundo: aquele que quer vir após mim e não aborrecer marido, mulher, filho, sogra, neto, esposa, vizinho, parente, sócio, se não aborrecer, não pode ser o meu discípulo. Diga para o seu irmão: se não aborrecer as pessoas, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. O problema é que nós temos um problema de interpretação com a palavra aborrecer. Porque na nossa concepção linguística, do idioma português, quem aborrece irrita. Eu não vou com a fachada daquele cidadão, ele me aborrece, ele me irrita. Só que na Bíblia, aborrecer não é isso. Quem falou? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos 9 que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Paulo não está dizendo que Deus amou Jacó e irritou Esaú. Não. O aborrecer aqui é que Deus deu primazia a Jacó e deixou Esaú em segundo plano. Porque era isso que Esaú sempre fazia com relação ao pai, com relação à família, com relação a Deus, ao ponto de dizer a sua primogenitura, com relação à sua primogenitura, que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Temos crentes que é complicado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Os comentaristas são forçados em dizer: você acha que o Jacó viajou 25 quilômetros distante de casa para esperar Esaú no caminho? Lógico que não. Se ele estivesse longe de casa, ele estaria no máximo, mas no máximo, não era isso, eu tenho certeza que não era. Ele estava a 1 quilômetro de casa. Se Esaú desse primazia às coisas de Deus, eu vou comer em casa, não vou vender primogenitura, não. Posso até morrer no caminho, mas não perco minha comunhão com Deus. Mas Esaú fez isso? Não. Chutou a comunhão com Deus. O que fez Deus? Deixou Esaú em segundo plano. Então o que a Bíblia está dizendo?
Quer ser meu discípulo? Me coloca na primazia. Me deixa família, parente, amigo e mais uma pessoa. Você em segundo lugar. Glória a Deus. Aleluia. Diga ao seu irmão, você entendeu isso ou você vai ficar repetindo isso até 1h da manhã? Quem não vem após mim e não aborrece, não está disposto a deixar as coisas em segundo plano, não pode ser meu discípulo. Eu entendo que desses versículos 25 a 27, 3 vezes Jesus diz: não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Mas eu entendo que no Pentateuco do Novo Testamento, os 5 primeiros livros do Novo Testamento, acho que já deve ter contado, porque eu contei. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Nesses 5 livros, 4 evangelhos no livro, a palavra discípulo aparece 257 vezes. E Jesus sempre dizendo: façam discípulos, façam discípulos, façam discípulos, sejam meus discípulos. Agora aqui Jesus 3 vezes, em 3 versículos do capítulo 14, ele diz: não podem ser meus discípulos. Jesus estava desencorajando? Não. Jesus estava dizendo: ser meu discípulo é estar disposto a abrir mão da sua própria vontade, deixar a sua vontade em segundo plano, é tomar todo dia a sua cruz, negar-se a si mesmo e me seguir. Glória a Deus. No mês de maio, se eu não me engano, foi no dia 7, uma quarta-feira, o diácono Isaac Almeida, na sua mensagem do mês de maio, pregou uma mensagem, eu acho que o tema foi mais ou menos assim: a cruz de hoje e a coroa de amanhã. Como é que você sabe disso, pastor? Porque eu anoto. E você acha que eu fico ali anotando, escrevendo carta de amor para a pastora Cidinha? Eu anotei. E sabe o que ele falou aquele dia? E me chamou a atenção. Olha, é interessante. Por isso que é bom, a gente sempre está disposto a aprender alguma coisa, porque a gente acha, tem jeito, pastor Ricardo, que quer comer lá em cima da árvore, mas Deus nos chamou para ser ovelha, comer na relva. Ele falou uma coisa que me maravilhou aquele dia. Por incrível, não tem muito tardinho. Eu não tinha parado para pensar, eu sabia, mas não tinha parado para pensar naquilo. Ele disse assim: Jesus falou para os discípulos: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, todo um dia e me segue. Aí ele falou, mas ele ainda não tinha ido para a cruz. Então, na cabeça dos discípulos, eles não conseguiram entender. Pô, cruz é um objeto de vergonha. Hoje é uma honra. Por isso que a maioria dos cultos hoje é a cruz vazia, é uma honra, é um orgulho, é um sinal de vitória. Mas naquele tempo, não era. Olha a cabeça dos discípulos: quem quiser vir após mim, toma cada dia a sua cruz e segue. Eles não tinham essa referência, porque eles ainda não sabiam nem que Jesus ia morrer na cruz. A referência que eles tinham, que era a pena máxima, a pena capital de Roma, que comandava eles. Por quê? A cruz era objeto de vergonha. É Deus. Por quê, pastor? Como você perguntou, eu posso te responder. Porque ninguém pode carregar a cruz escondido. Eu ouvi um glória a Deus aí. Eu sei que muitas vezes está assim, mas tudo. Ninguém pega a cruz para andar escondido. Por isso que a crucificação era feita durante o dia, a luz do sol. Caminhava-se pelas ruas. Esse é o primeiro, não dá para esconder o carregamento da cruz. Segundo, quem via o cidadão passando com a cruz nas costas, meu irmão, podia ser crente que for, era obrigado a dizer: lá vai mais um condenado. Diga ao seu irmão: você teria coragem? Mas Jesus está dizendo: o evangelho é isso. Aleluia, Jesus. Você tem que ter disposição de ser aborrecido consigo mesmo, colocar a sua vontade não como prioridade, mas a sua vontade
em segundo plano. Tomar a sua cruz, um objeto de vergonha, e seguir Jesus. Mesmo sendo zombado, mesmo sendo questionado, você vai dizendo: eu vou caminhando, vou levando a minha cruz, não abro mão dela. E se estiver pesado, põe rodinha, mas não importa. Continua seguindo a Jesus. Glória a Deus. Então não levar a cruz. Aí, eu vou começar a pregar agora e vai ser rápido. Depois dessa palavra introdutória, ele vai contar 3 parábolas curtas para mostrar aos seus discípulos o real significado de carregar a cruz e ser discípulo de Jesus. E o tema da minha mensagem é a torre, o rei e o salvo. Aleluia. Repita que vai mais rápido. A torre, O o rei rei e o sal. Para os seus ouvintes, na multidão e os seus discípulos mais chegados, apóstolos, Jesus vai dizer: qual é o homem que pretende construir uma torre, mas antes não senta para fazer um cálculo se vai ter condições de lançar o alicerce e construí-la totalmente? Por quê? Se não fizer isso, ele vai começar a construir, acaba os recursos, acaba o dinheiro, acaba o material, e ele não vai completar, e vai ser motivo de zombaria. Veja que Jesus não fala construir uma casa, fala construir uma torre, que na época era a edificação mais imponente. Só os nobres moravam em torres. Então ele está dizendo: quem é que não calcula antes para ver se vai conseguir terminar? O que Jesus está ensinando? Quer ser meu discípulo? Toma a cruz e segue. Eu vou avisar: o difícil não é começar, o difícil é terminar. Começar, todo começo é alegria, mas Jesus está preocupado em quem termina a carreira, combatendo o bom combate e guardando a fé. O importante não é só começar, é ir até o fim. Faça os cálculos. Você está disposto a ser envergonhado? Está disposto a colocar a sua vontade em segundo plano para que você possa terminar o que começou? Graças ao bom Deus, aqui não tem, mas na igreja da minha sogra tem uns crentes que quando chega no culto da virada promete um monte de coisa. Senhor, 2025 eu vou ler a Bíblia inteira. Você parou em Gênesis 12, né? Senhor, esse ano eu vou entrar na academia. Quando chegou janeiro, você fez uma oração, pegou a Bíblia, uma dodecada, petit, covar. Aonde cair, Deus vai falar comigo. Caiu em Êxodo 23. O ano do descanso. Entendi, Jeová. Veja para 2026. Quantos projetos a gente começa e não termina? Quantas vezes eu vou ler um livro, você leu a contracapa, está lá fechado. O que Jesus está dizendo? Um evangelho não dá para ser assim, não. Começou? Vai até o fim. Glória a Deus. Começou? Vai ter dor? Aleluia. Vai ter perda. Vai ter constrangimento? Vai ter tristeza? Vai, não estou aqui para enganar ninguém. Mas o importante é você chegar até o fim. Glória a Deus. Até o fim. Eu estava pensando em Gênesis 17. Deus chama Abraão em Gênesis 12. Mas quando chega em Gênesis 17, o
O versículo 1 diz assim: E tendo Abraão a idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse negócio é para tirar o sono de qualquer um. Deus não é onisciente? É. Deus não sabe todas as coisas? Sabe. Não sabe o fim antes do começo? Sabe. Como que ele fala para Abraão andar na presença dele e ser perfeito? Deus não sabia que 3 capítulos depois, capítulo 20, ele ia mentir. Ia dizer em geral: não, Sara não é minha esposa, é minha irmã. Deus não saberia que no capítulo depois, 21, ele ia pegar 2 pães, um homem de água, e dispensar Agar e o seu filho Ismael para o deserto, um homem justo, generoso, um homem mais rico do Oriente, um Abraão, fazendo um negócio bem. Deus não sabia? Sabia. E como que ele falou para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. O que nós precisamos entender, que fora Deus, aqui na terra, para nós seres humanos, discípulos do Senhor, ser perfeito não é não ter defeito. Vou repetir que eu ouvi a Deus. Ser perfeito não é não ter falhas, não é não ter defeito. Sabe o que é ser perfeito? Você precisa analisar a raiz da palavra. No latim, perfeito são 2 palavras. O prefixo per e fectus, juntos, perfeito. Per, no latim, esse prefixo significa totalidade. Fectus significa feitos, obra. O que Deus estava pedindo para Abraão? Abraão, seja completo nas suas obras. Começou? Vai até o fim. Glória a Deus. Ah, pastor, eu não estou convencido. Eu vou te explicar umas outras coisas. Você já ouviu falar na palavra perímetro? Começa com perto. A gente gosta muito de série policial, né? Perímetro, acontece um crime. Os detetives, os guardas vêm, passam a fita e determinam um perímetro, aonde os investigadores vão pesquisar, os peritos vão olhar se tem algum indício que leve ao autor do crime, e aquilo lá é o perímetro. Por que perímetro? Toda a cena do crime. Tudo. Uma outra coisa que você conhece, espero que você não ande usando. Perimetral. Ônibus. Misericórdia. O que é perimetral? Aquele que anda a cidade toda. Você gosta? Quem gosta? Mas é perimetral porque vai na cidade toda. E eu estava hoje pela manhã pesquisando algumas coisas. Eu descobri que em Piracicaba tem uma via perimetral muito antiga. Só que a cidade foi crescendo, ela foi cortada, mas ainda continua sendo perimetral, atravessa a cidade toda. Sabe qual é? A única em Piracicaba? A SP-308. A SP-308 é essa aqui, Pira Santa Bárbara, que na sua vinda para ali por volta da rotatória de Exalto, continua na Centenário, no Dom Morilhão, aí vem aqui embaixo, até a Avenida Limeira, e quando completa a Avenida Limeira, ela sobe perto da Bela, ela volta a ser 308. Ela é perimetral, ela atravessa a cidade, totalidade de caminho. Então o que Deus estava pedindo para Abraão? Abraão, completa a obra. Glória a Deus. Completa a chamada. Aleluia. Vai até o fim. Oh Deus, você é bom, hein? O senhor me lembrou de um per aqui. Perdão. Ah, essa também gosta de uma per assim, mas vai durar muita gente. Aleluia. Perdão, 2 palavras.
perdoar. Por isso que no latim é perdonar. Perdão. Perdoar. O que é? Essa é totalidade de doação. Não entendi, pastor. A pessoa te feriu, te magoou, te prejudicou, mas você é crente, não é? Você perdoa. Glória a Deus, aleluia. Você doa-se completamente, com a disposição de até morrer pela pessoa, porque eu sou servo do Senhor. Cristo habita em mim. Glória a Eu Deus. vou liberar perdão. Aleluia. Não vou segurar perdão. Eu vou liberar todo o perdão do meu coração. Então, quando Deus diz a Abraão, ser perfeito, ele diz: vai até o fim. Glória a Deus. Segunda parábola, a parábola do rei. Jesus conta a parábola do rei, querendo especificar o que é ser discípulo dele e carregar a cruz. E diz: você imagina um rei que tem um exército de 10.000 soldados, e ele recebe notícia de que um outro rei está vindo contra ele com um dobro de homens, 20.000 soldados. Esse rei vai calcular e vai chegar à seguinte conclusão: presta atenção, não dá para mim, essa guerra é perdida. Aí ele pega, envia o emissário com bandeira branca, dizendo: eu me rendo, você é mais forte do que eu, seu exército é maior do que eu. O que tem isso a ver comigo, pastor? É Jesus dizendo para você: não adianta resistir ao chamado, não adianta resistir a Jesus. Ele é o rei, que é muito mais poderoso do que você. Então não adianta resistir à vontade de Deus na sua vida. Não adianta achar que você vai combater com Jesus e vai ganhar alguma coisa. A melhor coisa que você tem que fazer: bandeira branca, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Cumpra-se na minha vida a sua vontade, o teu querer, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Essa é a discípulo de Jesus. Se lembra. E para terminar, que eu já falei demais. Ele vai contar a parábola do Salmo. Versículo 34. Ele diz assim: bom verdadeiramente é o sal, porém, se ele se tornar insípido, como restaurar o sabor? Não presta para a dúvida da terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. O que Jesus está dizendo? É que eu e você, se queremos ser discípulos de Jesus, tomando a nossa cruz e seguindo-o, nós nos tornaremos sal da terra. Aleluia. E eu tenho que explicar algumas coisas com relação ao sal. Sal não é para salgar. Sal é para temperar. Como assim, pastor? Se eu for na sua casa e o sal estiver aparecendo, eu falei isso para o missionário Paulo André, nunca me convidou para comer comigo. Para jantar. Verdade, irmão. Se o sal não aparecer, ou se aparecer demais, a comida não presta. Diga para o seu irmão: você é sal, mas tem que ser um tempero na medida certa. Se aparecer demais, vai estragar. Do que o senhor está falando, pastor? Você é sal, mas não precisa ser cri-cri. Você é sal para temperar o mundo, mas não precisa ser religioso. Não fique irritando as pessoas.
autoridade do sal. Porque o sal não aparece estraga. Eu acho interessante com relação ao sal, é que se você tempera uma carne, sua especialidade, pastor Felipe, se você tempera uma carne para assar, a carne pega o sabor do sal. A medida certa, mas o sal não pega o gosto da carne. Porque o sal tempera, mas não se contamina. Meus discípulos têm que ser o sal da terra. Tem que temperar, tem que se misturar, mas não vai pegar o gosto, o sabor do ano. Aleluia. 3 minutos, pastor Felipe. Fica na paz. É impossível falar de sal e não mencionarmos a abençoada mulher Timó. Vocês sabem, havia uma ordem do Senhor: escapam-te por tua vida. Eles tinham que sair. O anjo do Senhor pegou na mão de Ló, pegou na mão da sua esposa, das suas 2 filhas, para conduzi-los para fora de Sodoma. E disse: vamos. Mas ela tão agarrada, amando tanto aquela cidade, a Bíblia fala que ela olha para trás, uma ordem, desobedecendo uma ordem de Deus. Não olhe para trás. E ela vira uma estátua de sal. Eu sei que você não faz esse tipo de pergunta, só eu que faço, sou meio maluco. Senhor, por que estátua de sal? Porque justamente não podia virar uma estátua de cimento, um concreto, uma pedra. Por que virar uma estátua de sal? Eu tenho que explicar que aquela região em torno do Mar Morto, o Dr. Luciano já foi várias vezes, né? Mas Israel, existem 5 cidades que aparecem em Gênesis 14. Burim, Zoar, Aimar, Sodoma e Gomorra. Essas 5 cidades são chamadas cidades do Vale do Sal. Ficam em torno do Mar Morto, rico em sal. E essas cidades, nos tempos bíblicos, eram extremamente prósperas e ricas. Por quê, pastor? Porque o sal tinha um grande valor. Você sabe de onde vem a palavra salário? No sal. Naquele tempo, se pagava as pessoas, se pagava os funcionários, até o governo pagava, os romanos pagavam um sal. Era um sal no saquinho. Então aquelas 5 cidades estavam em torno do Mar Morto, praticamente a cidade era dentro da casa da moeda. O que mais tinha naquela região era sal. Então que eles botavam muito estrangeiro lá, que a cidade era rica. Aí a mulher de Ló foi viver lá, viveu a riqueza, o luxo, o Sodoma, também toda a perfeição. Mas quando estava indo embora, ela não aguentou. Deixa eu dar uma olhadinha. E Deus falou: não olha. Eu vou dar uma olhadinha. Quando ela virou, olhou, estátua de sal. Jeová, explica por quê. Ué, você está com saudade do ambiente? Então eu vou te tornar parte do ambiente que você não quer sair. Isso é forte, né? Quer ser meu discípulo? Não olhe para trás, não. Continua olhando para frente. Para não correr o risco de Deus te tornar parte do ambiente que Ele já te tirou. Você vive com saudade querendo olhar para trás. Eu vou terminar dizendo, em 1 Samuel 22, Davi foi se refugiar numa caverna chamada Caverna de Adulão. E enquanto ele estava sozinho, fugindo de Saul nessa caverna, a Bíblia fala que 400 homens foram atrás de Davi. E
E falaram, nós queremos estar juntos, ser juntos, misturado. É nós, estamos juntos, porque deve é. Aí a Bíblia diz a qualificação desses 400 homens: endividados, amargurados, angustiados de espírito. E eu gosto de uma versão que diz assim, que eles eram vagabundos. Você sabe que no tempo que nós vivemos, nos coaches, nenhum coach, eu não tenho nada contra, cada um foi chamado, mas nenhum coach no dia de hoje daria conselho para você andar com esses homens. Por quê? Porque se você anda com alguém que é vagabundo, a tendência é você se tornar um. Agora, o impressionante na Bíblia é que Davi andou com 400. Pela lógica, ele seria o 400º. Mas a Bíblia diz que ele era salvo. Aleluia. E como ele era salvo, ele não se tornou vagabundo. Mas 400 vagabundos tornaram valentes igual a ele. Glória a Deus. Tornaram os 400 valentes de Davi. O supra-sumo da mensagem para nós é algo. Quer seguir a Jesus? Lembre-se, a salvação é de graça, mas o discipulado vai buscar tudo que você tem. É Deus. Quem disse isso? Ele Charles Spurgeon disse numa das suas mensagens, o príncipe dos pregadores do século XIX: nós não fomos chamados para ser o caramelo do mundo, fomos chamados para ser o sol da terra. Só que eu chamo assim, irmão, esquece, você não vai agradar o mundo, porque no dia que a igreja estiver agradando o mundo, ela tomou um caminho completamente errado. Nós temos que aborrecer o mundo e agradar o Senhor. Quer ser discípulo de Jesus? Se renda ao Reino dos Reis. Quer ser discípulo de Jesus? Seja essencial como sal. Quer ser discípulo de Jesus? Vai até o fim na construção da tua torre de salvação. No nome do Senhor vai ser glorificado. Levanta as suas mãos e diga: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. E como sal eu declaro.